Boa noite. Tudo bem? Estão prontos? Vamos para a jornada? Quem ainda não tem o livro Paz e Provisão? Você foi ligeiro, hein? Vem cá pegar o livro, vem. Quem mais não tem? Até o final aí vai ter livro para todo mundo, né? Nós vamos ter um seminário sobre libertação financeira. E Deus que abençoe. Aí vai ter livro para todo mundo mesmo. Já recebemos 800 livros. Estarão chegando mais 1000 livros. Pelo menos um por família a gente vai ter. Mas para você receber o livro, ganhar o livro, você vai participar do seminário. No dia 20, você vai escolher. Lógico, dia 19 nós teremos o seminário para os líderes de célula e os 12, os pastores. No domingo, dia 20, 10 da manhã, 17 horas e 19 horas. São 3 ministrações. São as mesmas ministrações em cada culto. Aí na segunda e na terça, para quem vem às 10 da manhã. Na quarta e na quinta, para quem vem às 17 horas. E na outra segunda e terça, para quem vem no culto às 19. Até lá você vai entender direitinho o seu horário, para que você possa estar conosco nesses dias que serão extraordinários, maravilhosos e poderosos. Mas hoje é o poder da meditação. O primeiro princípio que ministramos sobre paz e provisão é o princípio da aliança. A aliança é o portal que te dá acesso. A aliança é o portal que te conecta ao trono da graça. Tudo começa com aliança. Na verdade, Deus enviou Jesus para nos trazer de volta a Ele. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Toda aliança que nós olhamos nas Escrituras Sagradas, elas foram estabelecidas com derramamento de sangue. Você já ouviu falar pacto de sangue? Você conhece alguém que já fez assim um pacto de sangue? Tem pessoas que fazem pactos de sangue. Eu estava conversando com uma pessoa, com 17 anos ele namorava uma outra pessoa, e eles fizeram um pacto de sangue. Se cortaram, se juntaram e fizeram um pacto de sangue. Esse pacto não durou muito tempo não. Mas foram um pacto. Mas na verdade, até hoje ele traz registros na alma dele, deste pacto que foi estabelecido, porque nunca mais ele esqueceu deste pacto. Todos os pactos eram estabelecidos com o derramamento de sangue. Por isso que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. A aliança entre Deus e os homens é uma aliança de sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz se tornou visível no mundo espiritual e também no mundo natural. E pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, nós somos resgatados, e o Senhor nos comprou de volta. O preço foi pago. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus. Diga aliança. Tudo começa com uma aliança. O apóstolo Paulo, ele se expressa falando do desejo do coração dele em relação a Israel. Diz: o desejo do meu coração em relação ao meu povo, são meus irmãos, são os meus compatriotas. O desejo do meu coração é para que eles sejam salvos. O desejo do meu coração e a minha oração é para que eles sejam salvos. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Ele ora pela nação de Israel. Ele ora pelos seus irmãos, porque ele tinha tido uma experiência com Jesus. E ele sabia que a salvação só era possível através de Jesus Cristo. O que nos salva não é a religião. Não. Religião nenhuma pode salvar ninguém. O que nos salva é Jesus Cristo. Diga: quem me salva é Jesus Cristo. Esta é a verdade. Nós somos alcançados por Ele. Então tudo começa com uma aliança. A Bíblia diz assim: se você crer com teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como o Senhor da sua vida, você será salvo. Romanos capítulo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo: todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora existe uma diferença, porque a Bíblia diz é crer com o coração, não é simplesmente uma confissão superficial que vem do nível da sua alma, é algo que vem das suas entranhas. Você diz: eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nesses dias em Jerusalém, tiraram a pedra de mármore do túmulo que fora descoberto lá nos primeiros séculos, e estão buscando marcas, registros que ali tinha sido sepultado Jesus. Na verdade, nós não sabemos o lugar exato. Quando nós vamos a Jerusalém, nós vamos ao jardim do túmulo, no monte que eles chamam de Gólgota, porque ali um inglês, pesquisador, historiador, cristão, ele passando por aquele lugar, ele viu, olhando nas rochas, e é verdade, algo que se assemelhava a uma caveira. E próximo àquele lugar, bem próximo, ele encontrou um túmulo incrustado na rocha, vazio. E ele fez as suas pesquisas, então ele estabeleceu aquele lugar como o lugar onde Jesus fora sepultado e onde ele ressuscitou dentre os mortos. Mas na verdade, o lugar exato ninguém sabe, mas uma coisa se sabe. Você já sabe, né? Você sabe o quê? Que ele ressuscitou. Você pode dar um aplauso a ele? Ele ressuscitou. Então não importa que é ser aqui ou é ali. Como Jesus, encontrando aquela mulher samaritana, ela vem a Jesus e diz: olha, nós os samaritanos adoramos a Deus aqui neste monte. Os nossos pais nos ensinaram que deve ser aqui. Agora os judeus, eles adoram em Jerusalém, que é o Monte Moriá. Quem está com a razão? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus é extraordinário. Jesus disse: olha, nem aqui nem lá. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas ele diz: a salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Nós sabemos o que nós estamos adorando. E Jesus foi um pouco firme e disse assim: vocês nem sabem o que vocês estão fazendo. E nós estamos aqui para adorar a Ele em espírito e em verdade, e Ele há de se manifestar abundantemente em nosso meio. Diga: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga: eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga amém. Amém. Está estabelecido. Você crê? Então amém. Vamos para o segundo princípio. O princípio que é meditação. São 7 princípios, 7 verdades que pode conduzir você a uma vida plena, a uma vida abundante, a um lugar de paz e provisão. Deus quer tirar você dessa chaleira fervendo, viu? Como está a sua alma? Ah, apóstolo, estou mais ou menos. Pois tranquilo, você vai sair bem daqui. Vai ser uma noite magnífica. Vai ser uma noite maravilhosa. Vai ser uma noite poderosa. Eu creio. Você crê? Ei, você crê? Vou dar outra chance para você. Você crê? Mais uma chance. Tem gente que não está repetindo. Isso, já sorriu, tá bom, já melhorou. Você crê? Isso, então vamos lá. Eu quero ler 2 textos. Depois nós vamos ler outros textos. O primeiro texto, Josué, capítulo 1. Vamos ler 3 textos, 3 textos. Josué 1. Josué 1. Versículo 8. Deus dá a Josué a chave do êxito,
a chave do sucesso. As chaves para o sucesso, as chaves para o sucesso, as chaves para o êxito. Preste atenção. Uma chave bem pequenininha pode abrir uma porta, e você passar por esta porta para entrar numa imensidão de riquezas e prosperidades em Deus. Uma chave, diga uma chave. Uma chave pode abrir uma porta tão extraordinária e conectar você a esta fonte poderosa de paz e provisão. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem disse essas palavras? O próprio Deus. Deus está dizendo a Josué: Josué, eu estou te dando as chaves do êxito, a chave do sucesso, a chave para você ser bem sucedido. Diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então você vai ser bem sucedido. Deus deseja que você seja bem sucedido. Deus deseja que você seja bem sucedido. Deus deseja que você tenha êxito em todo o empreendimento das tuas mãos. Esse é o desejo do coração de Deus. Hoje você vai ouvir algumas coisas interessantes, muitas coisas interessantes. Salmo 1, Salmo de número 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o versículo de número 2. É interessante porque não basta você viver o primeiro versículo. O primeiro versículo fala de ser separado, viver em santidade. Mas não basta você ser santo. Você pode ser a pessoa mais santa da face da terra, mas se você for ignorante em relação aos princípios da palavra, você não desfruta das promessas. Já viu pessoas assim, santas, um negócio esquisito até, porque tem algumas pessoas que são santas e até é esquisito, você tem até medo de se aproximar delas. O irmão do filho pródigo, ele diz: eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Há quanto tempo eu estou te servindo, e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Então ele era super santo, não transgredia o mandamento, não transgredia o mandamento, era um servo na casa do pai, mas ele era ignorante e não desfrutava da casa do pai. A ignorância espiritual, ela é tão letal quanto o pecado. O diabo, ele é astuto. Se ele não consegue induzir você ao pecado, ele vai tentar bloquear a sua mente, o seu entendimento, para que você seja ignorante, não tenha um entendimento aberto, não compreenda os princípios da palavra de Deus, que pode te conduzir ao êxito, te conduzir ao sucesso. Mas nesta noite, o Espírito de Deus vai te se mover poderosamente, o teu entendimento vai ser ampliado, Deus vai dar a você ferramentas poderosas, para você entrar numa nova dimensão de bem-estar, de alma, de corpo e de espírito. O que nos leva a uma paz plena, a uma paz perfeita, não é a ausência de problemas, porque problemas, eles sempre existiram, eles sempre existirão, e quanto mais complexos eles forem,
Aqueles que resolvem ganharão mais dinheiro ainda. Então os problemas, desde que o mundo é mundo, tem fome, tem peste, tem praga, tem calamidade, tem tudo. Algumas pessoas dos nossos dias, se tivessem vivido nos dias da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles tinham profetizado o Apocalipse. Era o verdadeiro Apocalipse. Hoje a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, para muita gente, é o princípio do fim. Ei, besteira. Tem gente, é impressionante como que as pessoas se movem e ficam um pouco alucinadas até, e deixam de pensar, de raciocinar. Se você estudar um pouquinho mais o que é Partido Democrata e Partido Republicano, você vai pender um pouquinho mais para o maluquinho do Donald Trump, o garoto maluquinho, porque o outro lado é tenebroso. Eu estava vindo conversando com a Rafaela, ela estava me perguntando: pai, o que é esquerda, o que é direita? Esta avalanche de depravação moral que assola a sociedade no mundo é fomentada por uma ideologia de esquerda. É fomentada por uma ideologia de esquerda. Mas não é o nosso assunto, depois você vai. Mas para você ter uma noçãozinha do que é meditação, a gente vai chegar lá. Então não basta você ser santo. No versículo 2 vem o princípio que vai levar você a uma vida plena, a uma vida abundante. Diz o texto: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Medita uma vez por semana, medita uma vez por mês, medita de dia e de noite. Diga: de dia e de noite. A mesma palavra de êxito que Deus deu a Josué, nós encontramos aqui no Salmo de número 1. E depois vem o resultado do homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, no versículo de número 3. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Está lá, a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Olha que coisa extraordinária. Vai acontecer com um homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Aí você me pergunta: apóstolo, o que é meditação? Para muita gente, meditação é um exercício para esvaziar a mente. Isso é uma concepção oriental. Quando você vê aqueles que praticam yoga, geralmente eles cruzam as pernas assim, né, e ficam. Preste atenção. A meditação bíblica é o oposto disso. O oposto disso. O esvaziar a mente por alguns segundos pode abrir um portal para entrada e regências demoníacas que controla a alma da pessoa, influencia a mente da pessoa. Na verdade, a meditação bíblica é o oposto. Todo o teu ser completamente voltado, conectado à palavra de Deus. Interessante porque a expressão do hebraico para meditação é exatamente a expressão ruminar. Vem dessa expressão, dessa raiz, ruminar. E quando se pensa em ruminar, você se lembra do quê? Da vaca. Diga: da vaca. A vaca tem 4 estômagos. Tem algum médico veterinário aqui? Tem algum psicólogo aqui? 4. O primeiro estômago da vaca tem fungos, bactérias e outras coisinhas mais, para fermentar, e vai começar o processo de digestão. Você já observou a vaca? Sim ou não? Ninguém? Vai lá no setor que tem umas vaquinhas lá.
Interessante, hein? De dia e de noite, quando você vê uma vaca parada, o que ela está fazendo? Chupando chiclete. Você já viu? Ela começa até a babar. Esse é o processo que vai extrair. Interessante porque as bolsas e os estômagos, ela traz de volta e rumina, vai para um outro lugar. E ali há separações e os nutrientes vão ser extraídos ao máximo. Aparentemente aquele capim não tem nutriente algum que tenha a capacidade de sustentar alguém, mas dali se extrai todos os nutrientes para que a vaca produza leite em abundância e carne com qualidade. Quanto melhor o pasto, melhor é o leite. Você sabia que tem diferença de leite para leite? Lógico que tem. Tem uma região de Minas Gerais que produz um tipo de queijo, só lá produz. É o tipo de leite, porque é o tipo do capim. Aí a importância de você entender do que você tem se alimentado, o que você está ouvindo. Tem gente que não ouve a palavra, está atrás de profeta por aí. E a vida dos profetas, você vai observar, é uma vida de miséria. Só observa a vida deles, como eles vivem. Porque o que vai nutrir você, sustentar você, não é a profetada que alguém dá sobre a sua vida, mas é a palavra de Deus, que você processa em meditação. Agora, a meditação não é você ouvir aqui, está ouvindo, você está me ouvindo. É você ao chegar em casa, hoje, amanhã, depois de amanhã, trazer de volta esta palavra. Hoje ela entra no estômago, você não é uma vaca, mas tem 4 estômagos. Desculpa minhas fraquezas, né? Diga para o seu irmão, você não é uma vaca. Mas tem 4 estômagos. Então você vai trazer de volta. E interessante porque você vai ficar, as pessoas não vão entender muito bem. A pessoa vai olhar para você, ei, o que está acontecendo com você? Você está babando. Você vai falar, não, eu estou meditando. A meditação, preste atenção, a meditação neutraliza esses pensamentos das trevas que constantemente inundam a sua mente. Queridos, todos os dias, a cada minuto, milhares de pensamentos não param de chegar à nossa mente. Somos bombardeados. O Senhor estabeleceu este princípio, o princípio da meditação, como chave de êxito, chave de sucesso. Por quê? Porque Ele sabia do potencial da mente em pensar, em imaginar coisas. Agora, é um exercício que você faz. Isso não é uma chamada para você fazer uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Esta é uma chamada para você fazer de dia e de noite, de dia e de noite. E esta força das trevas serão neutralizadas na sua mente, e você será a pessoa mais resolvida da face da terra. Diga glória a Deus. A meditação tem a capacidade de anular em nós esses sofismas. O que é um sofisma? É algo que vem com uma aparência de verdade. Existem tantas verdades, mas só existe uma verdade. Esta. É importante que você seja seletivo. Quem você ouve? Não ouça qualquer pessoa. Não ouça qualquer pregador. Não incline os seus ouvidos para ouvir qualquer tipo de profeta. Se recuse. Não permita que pessoas venham e coloquem as mãos sobre a sua cabeça. Não permita. Há transferências. Há transferências de costumes, há transferências de caráter, há transferências de modo de viver, pela que vem e é transferido pela imposição de mãos. Isso é mais sério do que você imagina. Tem gente que não pode ver uma mão, vai colocando de baixo assim.
Fala, Deus. E dependendo do jeito que a pessoa fala, até treme, até arrepia. Mas a quem disse que arrepio é de Deus ou não é de Deus? Pode até arrepiar, mas não quer dizer que Deus está ou que Deus não está. Não está nisso. Porque dependendo do jeito que se fala, causa pavor, causa temor e outras coisas mais. E alguns ficam até debaixo de perturbação mental. Depois tem que fazer libertação mesmo. Muitas pessoas estão oprimidas pelos seus pensamentos, tomadas pelo medo, pela capacidade da imaginação. Mas esta é uma noite poderosa para nos desvencilharmos de todos esses tipos de pensamentos que têm assolado a nossa mente, a nossa alma, sermos transportados para uma nova dimensão em Cristo Jesus. Todos os dias é a chamada para a meditação, para que esses maus pensamentos sejam anulados na nossa mente. Observe comigo a recomendação bíblica do que devemos pensar. Vamos lá, Filipenses capítulo 4. O que você deve pensar? Diz o texto: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Olha só, como deve estar alinhado o teu pensamento. Tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Parece que é tão difícil pensar assim, é tão fácil pensar o contrário. Mas pela meditação, aquilo que é o contrário, que nos prejudica, vai ser neutralizado. E nós teremos a nossa mente ajustada para pensarmos conforme Deus pensa, agirmos como Deus age, falarmos como Deus fala e termos os resultados desejados por Ele para a nossa vida. Diga glória a Deus. Queridos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Olha, as armas da nossa milícia não são carnais, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é na força do teu braço. Muitas pessoas estão remando e não conseguem chegar a outra margem. Não é simplesmente pelo esforço. Lógico que exige esforço, exige dedicação, exige. Mas não é simplesmente pelo fato de você ser uma pessoa esforçada, diligente, que vai conduzir você a chegar ao êxito. É preciso que esses pensamentos que têm assolado a sua mente, deixando você cativo e aprisionado, cheio de temor, sejam vencidos. Isso pode ser vencido pelo poder da meditação. O Salmo 121, o salmista, ele se expressa, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo dá a resposta, no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você eleva os seus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É a pergunta. Por que os montes? Os montes eram os lugares onde estavam os atalaias. Eles tocavam o chofar para que o exército se preparasse para a guerra. Os montes, os lugares altos ali, na verdade, eram para os gregos os lugares onde os deuses habitavam. Os deuses. Era onde se construíam os altares aos deuses, às divindades. Mas o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dessas divindades, o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Romanos capítulo 12, versículo 2. É interessante porque quando você vê os versículos que antecedem o capítulo 12, no finalzinho do capítulo 11, diz: ó profundidade das riquezas,
Observe esse texto comigo. Romanos, a gente vai ler o finalzinho do capítulo 11 e o começo do 12. Romanos 11, depois um pedacinho do 12. Olha o versículo 33. O que diz? Romanos 11. Romanos 11, 32. Diz assim. Dá lá? Isso. Não é esse texto não. 33, por favor. Aí. As profundidades. Ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Falar da profundidade, da grandiosidade do nosso Deus. As riquezas insondáveis que estão nele. Deus deseja que entremos nesta dimensão, nesta profundidade, de conhecermos as grandezas dele. Diz no versículo 12, ele nos mostra como. Versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela o quê? Diga renovação. Olha só, renovação do vosso entendimento. Todos nós aqui, sem exceção, temos uma formatação de costumes, ideias. Há algo impregnado em nós que vem de uma cultura, quer seja ela familiar ou de lugar onde nós moramos, e também de uma tradição religiosa. Estamos como que formatados em tradições, e nós não conseguimos pensar além daquilo que já fora formatado em nós. Quando Jesus ele se apresenta, os fariseus resistiram. Não apenas os fariseus resistiram. Muitos dos dias de Jesus não conseguiram enxergar e ver que ele era o Messias. Por quê? Pela força da tradição. Porque eles pensavam que Jesus viria de uma forma, e Jesus veio de uma outra forma. E quando Jesus vem de uma outra forma, que não era a que eles pensavam, eles resistiram. Eles resistiram. Aqui, a chamada é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tira as informações velhas, estabelece o novo. Tira os conceitos velhos, estabelece conceitos novos. Os conceitos segundo a palavra de Deus, para que você seja bem sucedido. Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Queridos, pela meditação, as impossibilidades, elas caem por terra. Se há aí na sua mente algum tipo de impossibilidade, isso é impossível, pela meditação, você vai entender, compreender que é possível. É possível. Diga: é possível. Volte um pouquinho lá para Josué, capítulo 1. Deus deu a Josué esta arma poderosa, que é a arma da meditação. A terra não seria conquistada simplesmente pelo poder do braço. Começava onde? Na mente, começava na alma. O início da sua conquista passa pela sua mente. O início da sua conquista passa pela renovação do seu entendimento. Escute bem. Vamos lá, se esforce mais um pouquinho. Tem ar suficiente para você aí? Oxigênio? Então dá uma respirada assim. Oxigênio o teu cérebro. Dá uma arejada na tua cabeça aí. Imagina, o líder havia morrido. Josué não era uma pessoa, Moisés não era uma pessoa comum. Moisés simplesmente ele falava com Deus face a face. Fora ele que Deus deu as tábuas da lei. Ele se torna o líder que vai tirar o povo
Israel do Egito. Olha a liderança deste homem. Ele conduzia o povo com sabedoria, com graça. Ele morreu. Como Israel ficou depois da morte de Moisés, pranteando, eles choraram 40 dias. E chega um momento que Deus fala: agora é hora de encerrar o choro, é hora de encerrar o pranto. Deus chama Josué e diz: levanta-te, dispõe-te, passa este Jordão. Olha o que Deus diz: passa este Jordão. O Jordão estava transbordando. Era impossível atravessar o Jordão. Talvez haja um Jordão na sua vida. É um limite. Hoje você vai poder se levantar e atravessar este Jordão. E você vai começar a entrar na terra prometida. É uma decisão. Levanta-te, dispõe-te, passa este Jordão. Você não foi chamado para ficar contemplando o problema. Você não foi chamado para ficar pensando no problema. Algumas pessoas estão pensando no problema, na dificuldade, 24 horas por dia. Pensar no problema, na dificuldade, 24 horas por dia, não vai conduzir você a este lugar chamado terra prometida. Aí entra o exercício da meditação, desconectar destes pensamentos. Apóstolo, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, é um exercício. Tem que se empregar determinação, tirar mesmo. Impressionante, porque à medida que você for exercitando, você vai percebendo que essas regências, essa dominação na sua mente vai sendo quebrada. Mas você tem que começar. Comece a substituir. Eu não consigo, Apolo, me soma, mas não consigo. Consegue. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Diga: eu consigo. Nada e nem ninguém, inferno nenhum vai impedir você de meditar na palavra de Deus. E você vai sair desta... Eu ia falar uma palavra muito forte, mas não vou falar. Você quer que eu fale? Então vou falar. Estou brincando. Vai sair desse termo chamado... Eu não gosto dessas coisas. Dessa fossa. Já viu esse termo? Estou na fossa. E acho que é chique falar um negócio desse. Eu não gosto nem de falar um negócio desse. Me constrange de falar, mas já falei. Você vai ser transportado para uma nova dimensão. Eu acredito nisso. Tem algumas pessoas que amanhecem com problema, dormem com problema. Ai, é meu problema, é meu problema, é meu problema. Faz até um samba. E tem outras pessoas que até fazem assim para poder chamar a atenção do outro. Tem piedade de mim, você não tem dó de mim não. Presta atenção, se você não tiver dó de você, quem vai ter dó de você? Porque isso não é o nosso jeitinho, a nossa carinha que vai atrair o favor de Deus. É o processo, meditação, é uma determinação. Não é esvaziar a sua mente, é encher a sua mente com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? É nisso que eu vou pensar, é nisso que eu vou imaginar. Eu vou dar asas à imaginação do que a palavra de Deus diz. Ah, mas o mundo não diz assim, o mundo caminha. Não importa como o mundo caminha, o que importa é que você tem a promessa, e você vai caminhar segundo a promessa de Deus. Se você dava até um aplauso ao Senhor. Deus disse para Josué: Josué, não estou dizendo que vai ser fácil não. Esforça e tem bom ânimo, esforça e tem bom ânimo. Tu farás este povo entrar na terra. Mas Deus disse: eu vou te dar a chave. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então serás bem sucedido. Faça assim a chave. Deus deu a Josué a chave. A meditação na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você encontra descanso, refrigério, paz. Diga descanso. Meu irmão, Deus tem descanso para você. Mexe com o seu irmão, dá um cutucão nele. Falei: meu irmão, ei, Deus tem descanso para você.
Salmo 63. Salmo de número 63. Vamos avançar. Você ainda tem alguns minutos, não tem? Glória a Deus, pelo menos 3 tem. Tenho. Olha o que diz o versículo de número 5. A minha alma se fartará. Olha o que diz, preste atenção. A minha alma se farta, ou se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Observe o 6. Quando me lembro de ti no meu leito. Olha que coisa extraordinária. O que você pensa quando você está no seu leito? Pensa na morte da bezerra? O que você está pensando quando você vai dormir? Eu vou dormir, eu posso com o meu celular conferindo os meus WhatsApps e passando algumas mensagens. Beleza. Leva Jesus com você para a cama. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Os meus lábios te louvará. E ele diz: quando? A minha boca te louvará com alegres cânticos. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Quando você acordar, perder o sono de madrugada. Qual o propósito disso? Meditar na palavra de Deus. Não fique imaginando e pensando nos problemas, nas dificuldades que você tem que resolver no dia seguinte. Comece a pensar na palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de Deus encontra descanso e refrigério. Diga descanso e refrigério. Quando você medita na palavra de Deus, o salmista ele escreve, o Salmo 119, os versículos 97, 98, 99. Olha o que diz. Salmo 119. Você vai se tornar mais sábio do que os teus próprios mestres. Ele diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Parece exagero, não parece? Como que pode? Não tem o que fazer? Não tem como você ficar sem pensar em alguma coisa, tem? Agora, vou ter meia hora sem pensar em nada, vácuo. Já está pensando. Diz que o homem consegue ficar sem pensar, né? Só o homem, a mulher não consegue. Porque a mulher olha para o homem paradão assim, com os olhos assim, e fala: ei, está pensando o quê? Nada. Fala, como? Não pensa em nada. Tem como você ficar assim: olha, eu vou dar 5 minutos de descanso para minha mente, sem pensar em nada? Não tem como. Então selecione o que pensar. Pensa na palavra. Pensa na palavra. Olha o que ele diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Tenho mais entendimento do que os meus mestres. Olha o nível de entendimento que vai ter quem medita na palavra de Deus. Eu pergunto: o quanto você tem meditado na palavra de Deus? Queridos, nós estamos tão ocupados, mas tão ocupados, que não conseguimos ficar parados por 5, 10 minutos por dia para meditarmos. Fala a verdade, sim ou não? É verdade. Se tem um povo que tem a chave do êxito, do sucesso, do bem-estar, somos nós. E por que andamos tão abatidos? Por que andamos tão estressados? Por que andamos tão entristecidos? Por que andamos tão angustiados? Por que andamos tão sufocados? Porque nos distanciamos dos princípios. Tão simples os princípios. No reino de Deus não tem mágica, tem princípios. Diga comigo: no reino de Deus não tem mágica, tem princípios. Vamos indo para o encerramento. Algumas pessoas pensam que Deus está no céu
buscando alguém para se vingar, porque ele ficou chateado por alguma coisa, magoadão. Deus, ele expressa o pensamento dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: pois eu sei os planos que tenho para vós. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Planos de paz, diga de paz, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Diga uma esperança e um futuro. Diga uma esperança e um futuro. Toda limitação nas nossas vidas é quebrada pelo poder da palavra de Deus. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, junto à corrente de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham. Diga, as folhas não murcham. Há vigor, há vigor. O crente pode ser a pessoa mais revigorada do planeta. Pode ou não pode? Pode. Eu sei que temos problemas, temos dificuldade, mas se meditarmos na palavra de Deus, estaremos acima dos problemas. É possível que algumas pessoas vão chegar assim: ei, você é muito irresponsável, porque na verdade era para você estar em depressão, perturbado, angustiado. Por que você está dando risada? Se a gente não cuidar, não atentar, a gente entra por essa vala. É verdade. Nós nos deparamos com problemas constantemente. O nosso coração é sondado. Deus sonda o que há dentro de nós. Já está na hora de terminar, né, parceiro? Vocês perceberam que não é a primeira vez que ele faz isso, né? Entrou um espírito que ele disse: dispara sozinho esse negócio aqui. Agora o grande finale. Diga, grande finale. 1 Timóteo, olha que recomendação extraordinária. Recomendação extraordinária de Paulo. O apóstolo Paulo era um homem experimentado. A formação dele foi toda dentro do judaísmo. Ele não era de uma tribo qualquer, ele era da tribo de Benjamim, das duas tribos que permanecem em Jerusalém. As outras vão para Samaria, formam outro reino, é o reino do norte. Ele está lá, as credenciais dele. Então ele tinha autoridade para recomendar a Timóteo, um jovem pastor, o caminho do êxito, o caminho do sucesso. 1 Timóteo 4,15. Olha a recomendação que ele dá. Dá para projetar lá, por favor. Ele diz assim: medita estas coisas. Ali está, ocupa-te nestas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Mas na minha tradução diz: medita estas coisas. Está dizendo, Timóteo, pensa no que eu estou dizendo a você. Segue as minhas orientações. E olha que ele dá muitas recomendações. Falou, medita nisso, ocupa-te nisso, e o teu progresso se tornará perceptível e visível diante de todos. Pensa nisso, medita nisso, e o teu progresso vai se manifestar a todos. Preste atenção, tem muita gente nesses dias profetizando calamidade, morte e destruição. Tem gente dizendo assim: Deus está irado com você, Ele está afim do teu fígado, do teu fígado. Cuida, Deus vai arrancar o teu olho, viu? Cuida, vai cair o teto da tua casa. Cuida, Deus vai tirar um filho teu. Tem tanta gente profetizando desgraça, você vai acreditar em quem?
Meu irmão, é impressionante os mensageiros das trevas que falam em nome de Deus para colocar medo no coração das pessoas, e as pessoas começarem a pensar naquilo, e aquilo se tornar realidade. Diz: está vendo? Está vendo o quê? Pensou, meditou, falou, aconteceu. Ah, não falei que aconteceu? Lógico, chamou a existência. A Bíblia é a Bíblia em todo o tempo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. As pessoas ficam assombradas, amedrontadas. Eu pergunto: o que você tem pensado? O diabo, presta atenção, ele incita as nossas mentes, ele levanta suspeitas o tempo todo. E tem gente que até profetizou: ó, Deus mostrou que tua mulher está traindo você. Ó, para que uma desgraça dessa? Deus está me mostrando que o teu marido está traindo você. Ué, entra num nível de guerra de intercessão. Tem cada coisa por aí que a gente está vendo, mas todo motivo e propósito de Satanás é colocar medo no teu coração e pegar você pelo medo. Você começa a ver coisas, pensar em coisas, imaginar coisas que são sugestionadas por espíritos malignos. Paulo está dizendo: Timóteo, preste atenção, eu estou mostrando para você o caminho do teu êxito, o caminho do teu sucesso. Para de pensar em fábulas, para de pensar besteira, genealogias, para de pensar nisso. Ocupa na pregação do Evangelho, ocupa na ministração para curar os enfermos, libertar os cativos. Pensa na sua chamada de êxito, e o teu progresso vai ser manifestado a todos. Preste atenção, vamos encerrar. Isso não é o poder da mente, aquela questão positiva. Pense positivo simplesmente. Algumas pessoas dizem: pensa positivo, fala positivo, e começa a gritar repetidas vezes a mesma coisa, para que aquilo deforma você. Não tem nada a ver com isso. Já viu isso? A pessoa fica repetindo e gritando, mesma coisa. A gente está passando pelas brasas, acende a brasa e começa a gritar, e depois passa caminhando sobre as brasas. Fala que é o poder da mente positiva. Não tem nada a ver com isso. Que todo o lixo seja tirado da sua alma, e a sua alma seja cheia da palavra de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido. O que você deve pensar? O que a Bíblia diz. E nós vamos deixar de falar o que a Bíblia diz. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 10, tem um texto lá que é profético, que diz que você vai estar comendo da colheita velha, e você vai ter que tirar fora a velha para dar lugar à nova. Coloca lá, Levítico 26, 10. Olha lá: e comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal remover-se para dar lugar à nova. Diga: vai sobrar. Diga: vai sobrar. É o que a Bíblia diz. Ah, mas não está sobrando. Declare o que a Bíblia está dizendo. Ao invés de você fazer a sua declaração no nível natural: pô, eu estou mentindo para mim mesmo. Não, é uma confissão bíblica. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Portanto, declare e veja, confesse, está sobrando. 2 améns. Melhorou, né? Você está entendendo? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, quando você se apresenta diante dele, entregando o seu dízimo, ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar a bênção, vai repreender o devorador. Então creia na Bíblia. Creia na Bíblia. Ah, mas não é bem assim. É conforme você pensa, é conforme a sua fé. Tudo é conforme a nossa fé. Nós temos uma palavra profética da parte de Deus, que é a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos.
a restituição. É nisso que você deve pensar. A abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Diga abundância. É nisso que você deve pensar. Diga restituição. Então, tire da sua mente essas informações que têm causado pavor, medo, incerteza, e coloque a palavra de Deus, mesmo que isso requeira esforço por algum tempo, e vai requerer, você vai ter que se esforçar, mas em pouco tempo você vai ver o resultado do poder da meditação na sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. Vai. Se coloca em pé. Aliança, meditação. Na próxima semana nós vamos entrar num princípio extraordinário que é unidade. Diga unidade. Jesus disse que casa dividida não subsiste. Até o inferno dividido acaba em ruínas. Reino dividido não subsiste. E você vai ser ampliado neste entendimento. Quando você casa, não é mais meu, é nosso. Aí isso é meu, as dívidas são nossas, né? Mas o que é meu, só as dívidas que a gente compartilha. Não, você já viu quando você casa, você compra uma geladeira, o outro compra um fogão, outro compra um colchão, outro compra a cama, aí fala, essa cama é minha. Já é uma coisa meio ridícula, mas isso existe. Esse fogão é meu, eu que ganhei do meu padrinho. Ué, casa com fogão. É igual o carro. Lógico que cada um tem o seu carro, facilita, mas o carro é da família. Amém? A casa é da família. Tudo é nosso. É uma concepção. Você vai entender algumas coisinhas na próxima quarta-feira a respeito de unidade. Diga, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga, eu me rendo aos princípios. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo. Que as fortalezas da alma sejam quebradas pelo poder da Tua palavra e pelo poder do nome de Jesus. Toda sorte de perturbação mental caia por terra agora, em o nome de Jesus. Que a ansiedade seja arrancada pelo poder da meditação. Toda sorte de depressão seja arrancada pelo poder da meditação. Eu ordeno o óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Eu ordeno uma nova estação começando na sua vida. Recebe a unção, recebe a virtude, receba agora o poder do Espírito Santo de Deus. Levante bem alto as suas mãos. Pai, contempla a tua igreja de mãos levantadas. Que a tua igreja seja marcada agora pelo poder do teu Espírito. Move, Deus, o teu Espírito neste lugar. Traz quebrantamento, traz arrependimento. Deus, que as nossas mentes sejam moldadas pelo poder da tua palavra. Que as nossas mentes não sejam moldadas pelas concepções e os conceitos deste mundo. Deus, no nome de Jesus, todas as regências deste mundo sejam vencidas agora. Os conceitos, as ideias, os costumes, os hábitos do mundo, ó Deus, que eles não façam parte da nossa vida. Queremos estar completamente separados para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós nos voltamos para a Tua palavra. Já podemos ver, ó Deus, contemplar os Teus feitos e as Tuas maravilhas. Já podemos ver, contemplar os frutos da terra prometida. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, seja guardar as mentes e os corações. Seja renovado, seja fortalecido nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Que o vigor de Deus venha sobre ti agora, no nome de Jesus. Diga, eu recebo em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Eu quero dar a oportunidade para você plantar a sua semente, você vir ao altar, consagrar as suas finanças na entrega do seu dízimo. Esta é a oportunidade que temos. Quando nós nos reunimos, nós louvamos, nós adoramos, nós falamos com Deus, Deus fala conosco, e temos a oportunidade sempre de semearmos no reino. A tua oferta é uma semente
Cada semente ela produz segundo a sua espécie. Jesus ele disse: dai e ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada, sacudida, e vai transbordar. Diga, vai transbordar. Diga, eu vou colher abundantemente. Diga, eu vou colher abundantemente. Amém. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Se coloque em pé. Vocês que estão aqui podem permanecer aí, tá? Vamos orar. Na próxima quarta-feira, convide alguém que você ama, assim, de paixão, para estar conosco. Vai ser uma bênção. Apóstolo, como você sabe que vai ser uma bênção? Porque vai ser uma bênção. Diga, vai ser uma bênção. Diga, eu creio que vai ser uma bênção. Então, na próxima quarta-feira, unidade. Diga, unidade. Vai ser muita bênção. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra Deus liberada sobre nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vencermos as nossas limitações humanas. Deus, que a palavra esteja na nossa boca, no nosso coração. Deus, a nossa declaração de fé seja alinhada e ajustada sempre com a tua palavra. Que todos os temores
caiam por terra. Que venham os tempos de refrigério pela tua presença. E eu ordeno o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Haja saúde dentro do teu lar, haja paz e alegria no teu lar. Que a presença de Deus seja real dentro da tua casa. Que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos. Tudo que você fizer prosperará. Este é o decreto da parte de Deus para você nesta noite. A tua mente renovada, cheia do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Dá um cheiro nessa pessoa aí. Deus que te abençoe. Shalom. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus.